Papi! Ajeita essa voz, o que é? Eu vou de moto hoje, viu, papai? Não tem um pingo de gasolina. Eu fui essa noite lá em São Raimundo, cheguei com a moto empurrando, não tinha gasolina. Ai. Tá bom, papai. Vou de pé. Quando eu vier na hora do almoço, eu passo lá, nós traz a gasolina. Tá, tem dinheiro? Eu desenrolo, papai, com o Leonardo. Pois vá, papai. vá, tá a gasolina, vá. Ai, vou de pé, hein? Ai. Tô morrendo de fome, Leonardo. Só fome? Só. Aí eu passei aqui pra 30 reais de gasolina pra estar na mão de papai. 30? É. Eu tenho pronto aqui. Ai. 2 litros. Eita, dá boa aí. É Chama. amarelinha. E por que ela era sacou? Quer dar boa, não é misturada. Só Vai. é coisa boa. E é? Bota a Quando conta do papai. que vai mais rápido do que gasolina. Ixi, bota a conta do papai, olha. A gasolina não vem fiado não, mas já que é pra seu pai. Ajeita essa voz, o que é? Eu vou tomar banho e bota a gasolina. Ah, comprou? Bota todinha, papai. Vou botar só um pingo, porque se botar todinho, você gasta todinho. Ai.